Olá, queridos, eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração. O livro de Juízes, capítulo 5, versículo 17, a parte B nós lemos: E Dan, por que se deteve em navios? Qual é a sua história? Tribo de Dan. É muito interessante a tribo de Dan porque ela se estabeleceu entre os territórios de Efraim, Benjamim e Judá, em frente ao mar Mediterrâneo. Esta referência você acha em Josué 19:40. Mas parece que a tribo de Dan ela foi pressionada pelos amorreus que dificultaram a posse da terra. Com isso, a tribo de Dan ela começou a procurar um território maior para que ela pudesse se restabelecer ou se estabelecer com a sua família. E foi assim que os chamados danitas, como são frequentemente conhecidos pelos membros da tribo de Dan, se estabeleceram no extremo norte da Palestina, na região antiga da cidade de Laís. Os danitas. Eles conseguiram tomar uma cidade, matar os seus habitantes e reconstruí-la ao seu modo, da sua forma. Essa referência você acha em Juízes 18. A tribo de Dan, ela se tornou a cidade que é identificada nos textos bíblicos como cidade de Dan. Mesmo assim, alguns remanescentes da tribo de Dan, eles permaneceram lá atrás, no território original. Como a cidade de Dan estava no extremo norte, algumas vezes a Bíblia usa a expressão de Dan até Berseba para indicar os limites norte e sul, respectivamente, da terra ocupada pelos israelitas. Em Dan também foi estabelecido um santuário com um sacerdote que havia aceitado se corromper com a idolatria. Naquele tempo, o centro de adoração estava em Siló, onde ficava o tabernáculo. Mas perceba, os danitas resolveram ter o seu próprio centro de adoração, numa atitude clara de desobediência ao Senhor. Você acha também essa referência em Juízes 18? Mais tarde, já no tempo da monarquia, você vai perceber, no período do rei Jeroboão I, que aqui Dan, ele se junta ao rei Jeroboão I, e naquele lugar eles formaram e fizeram um culto ao bezerro de ouro, reafirmando a posição de idolatria e de desobediência a Deus. Aqui você vai ver em 1 Reis, no capítulo 12 e o versículo 28 ao 30, a referência como a tribo de Dan se corrompeu. Quando nós voltamos aqui na história de Juízes, no capítulo 5, nós vamos perceber claramente, queridos, que a tribo de Dan, ela não quis de maneira alguma ir para a guerra, não quis lutar, não quis se envolver, porque neste período eles estavam envolvidos comercialmente com os cananitas. Então, entre ter vantagens comerciais e ir para a guerra e defender o seu povo, eles preferiram ficar do lado de Jabim, o rei dos cananitas, que estava oferecendo recurso financeiro para eles. Eles, na verdade, eles se venderam, eles preferiram ficar ganhando dinheiro, se enriquecendo e tendo condições financeiras agradáveis, do que se juntar a Israel e defender o seu povo. Eles estavam usando os navios para vender os seus produtos. Por isso, eles não quiseram lutar, conforme aquele antigo jargão e ditado popular, para não perder a boquinha. Então preferiram ficar mantendo relações comerciais com Jabim ou com os cananitas. Observe que muitas vezes, irmãos, acontece isso também no meio de nós. Algumas pessoas pedem a Deus para abrir a porta de trabalho e Deus abre uma porta, coloca a pessoa ali dentro para que ela possa não apenas trazer recursos para a sua família, mas também pregar o evangelho. Ela começa a ver um montão de coisas erradas. No entanto, eles não abrem a boca para falar a verdade, para não perder a boquinha.
Queridos, que Deus nos livre disso, que não venhamos estarmos assemelhados à tribo de Dan, que não venhamos fazer parcerias com ninguém que esteja fora da vontade de Deus, simplesmente para não perder a boquinha. Não seja da tribo de Dan. Vamos orar. Deus e Pai, em nome de Jesus, nos livre, Deus, de nos tornarmos aqueles que se juntam a quem não deve, simplesmente, Senhor, para não perder a boquinha, que não luta e não batalha na causa e na guerra e na batalha que o Senhor quer, para não perder a boquinha. Em nome de Jesus. Amém.